Shalom Aleichem, Malachei Yashar. Boa noite, queridos ouvintes. Mais um programa aqui com vocês, Medicina Tridimensional, Corpo, Mente e Espírito, falando sobre a medicina funcional, uma medicina baseada em dois pilares, que são a nutrição e a desintoxicação. Nosso último programa do ano, quero agradecer vocês estarem sempre aqui acompanhando a gente. E hoje eu trouxe o nosso querido amigo Sami Mauro Fló, que é acupunturista, quiropraxista, trabalha com moxa, ventosas, florais, fitoterapia, cinesiologia, dentre outras formações. Hoje o Sami vai ajudar a gente aqui a compreender um monte de possibilidades, de informações. Você que está aí ouvindo, está com problema no fígado, está com problema no coração, na visão, tudo isso a gente vai falar um pouquinho, porque a gente vai abordar a medicina chinesa, dos 5 movimentos, onde a gente vai falar das 5 emoções, vai falar da teoria do Yin Yang, vai falar um monte de coisa, não é isso, Sami? Exato. Boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão assistindo a nossa live. E com o maior prazer estou aqui hoje para falar um pouquinho da medicina chinesa. Que bom, Sami. Então vamos lá. Como você sabe, já imaginamos, eu tenho um monte de ouvintes aqui que estão passando por situações, problema no coração, como eu falei, na vista, no fígado. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desses elementos, falassem, por exemplo, o órgão correspondente, quando a pessoa tem problema no fígado, qual que é a emoção que está acontecendo aí, tudo para que as pessoas possam compreender mais ou menos como funciona. Tá ótimo. Então vamos lá. Bom, a medicina chinesa ela é baseada nos 5 elementos e na teoria dos 5 elementos e na teoria do Yin e do Yang. Bom, o que significa isso? Nós, na realidade, para tratarmos uma pessoa, o que é, antes de falar sobre a teoria do Yin, do Yang e dos 5 elementos, o que é a doença, o que é a saúde na medicina chinesa? Bem, a doença é o desequilíbrio entre o homem e a natureza. E a saúde é o contrário. Então, para o homem ter saúde, ele tem que estar em equilíbrio com a natureza, ou seja, entre o Yin e o Yang, certo? Uhum. Bom, para equilibrar, né, uma pessoa que está em desarmonia, que está com desequilíbrio, seja ele no elemento madeira, que contém um órgão e uma víscera, né? Aliás, todos os 5 elementos, que são madeira, fogo, terra, metal e água, cada um deles contém um órgão Yang e um órgão Yin, ou um órgão e uma víscera. Então, por exemplo, pegando o elemento madeira, né? O elemento madeira ele é de cor verde e ele contém o fígado e a vesícula biliar. Bom, a pessoa que tem problema de fígado, geralmente o desequilíbrio de fígado é uma pessoa que está muito raivosa. A pessoa que tem muita raiva contida, fúria, ela pode elevar o seu yang de fígado, né? E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que sedar esse yang do fígado para que ele não suba para o outro elemento, o outro elemento no caso que seria o filho, porque assim, na medicina chinesa nós fazemos um círculo, dentro desse círculo nós temos o pentagrama, e dentro desse pentagrama nós desenhamos os 5 elementos. Aí nós vemos nós tentamos ver qual a raiz do problema através dos 5 elementos. Então, por exemplo, uma pessoa está com problema, está com muita raiva, nós vamos ter que sedar essa raiva. Como que eu vou sedar? Eu posso sedar essa raiva, essa fúria da pessoa através de acupuntura, estímulo por acupuntura, estímulo com agulhas, através de ervas, através de uma boa alimentação. A pessoa tem que estar em bom contato com a natureza,
né? Enfim, ela tem que ter uma qualidade de vida boa, isso em geral, não só relacionado ao elemento madeira, que no caso é o fígado, né? Então vamos lá. O Yin e o Yang, eles são duas forças opostas. São opostas, mas complementares, ou seja, um não vive sem o outro, né? Você tem que estar com o Yin e o Yang equilibrados. Você não pode ter nem excesso e nem deficiência de algum deles, né? Então você tem que tratar o paciente de uma maneira holística para que ele tenha esse equilíbrio entre o Yin e o Yang. E, por exemplo, no caso, então, o que você mais vê com os seus pacientes? Pelo que eu entendi, vamos supor, se a pessoa está com um problema no fígado, isso pode passar para o coração, é isso? E a pessoa chegar até ter um derrame. Pode acontecer, porque na realidade, vamos pegar aqui um exemplo, vamos explicar um pouquinho sobre o elemento madeira, né? Então, o elemento madeira, nós temos aqui sintomas ou síndromes, né, externas e síndromes internas, porque na realidade a medicina chinesa, ela trabalha, deixa eu tentar explicar de uma maneira melhor. Vamos pegar aqui, os sintomas externos de madeira, né? Ela pode afetar o pulmão, a pele, os músculos, as articulações. Então, a pessoa que reclama muito de dor no pescoço, né, de torcicolo, a pessoa pode ter um desequilíbrio de madeira, né? Então, a gente vai lá verificar se o problema está no fígado ou no seu acoplado, que é a vesícula biliar, né? Então, por exemplo, além desses problemas, ela pode ter dores migratórias, espasmos musculares, contraturas musculares, torcicolo, rigidez occipital, né? A pessoa pode ter obstrução nasal, coceira, até coceira. Às vezes a pessoa tem uma coceira, por que eu estou com essa coceira? Pode ser um problema lá de desequilíbrio no elemento madeira. E aí eu estou pensando, Sam, a pessoa está com coceira, vai lá tomar um antialérgico. A pessoa está com um problema na coluna, vai ficar tomando anti-inflamatório. E às vezes o problema não passa. Não é nada disso, Às vezes não é nada disso. Ela tem que chegar na raiz do problema, ver se realmente o problema está lá no elemento madeira, se vem do fígado ou se vem de um elemento anterior. Porque o que a gente trabalha na medicina chinesa? Nós trabalhamos... existem os ciclos de geração, ou seja, vamos pegar aqui um desenho que eu fiz, né? Vamos pegar um desenho aqui. Ciclos de geração. Ciclos de geração. Então nós temos aqui, não sei se dá para o pessoal ver, então o elemento madeira está aqui em verde, né? Eu acho que dá para todos verem. Então, o ciclo de geração, a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água, e assim por diante. E nisso nós temos também o ciclo de dominância, ou seja, a madeira domina a terra domina a água, e o ciclo de contradominância. Então, através dessa tabelinha aqui dos 5 elementos, nós chegamos à raiz do desequilíbrio da pessoa. Isso através de uma anamnese, uma consulta que você vai fazer. Então, por exemplo, se a pessoa tem problema de insônia, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a tabelinha e a insônia, por exemplo, ela está ligada ao elemento fogo, ao coração, intestino delgado, né? Uhum. E também ao triplo aquecedor e circulação sexo, que seria o pericárdio que protege o coração. Então, eu vou ver, o problema está aqui, da onde que ele vem? Então, eu vou trabalhando, vou perguntando, que mais que a pessoa tem além de insônia? A pessoa sente raiva, a pessoa sente isso, aquilo. Então, através dos elementos, eu vou fazendo uma anamnese da pessoa, né? E Sam, então, quando você faz esse diagnóstico, o tratamento vai ser algo ligado à acupuntura, alimentação. Alimentação. Nós trabalhamos também com fitoterapia brasileira e chinesa, né? Existem várias ervas chinesas e também brasileiras que são muito boas para trabalhar, para equilibrar a pessoa, tanto o yin como o yang, né? As pessoas, por exemplo, têm problema
sexual, né? Um casal que tem muito problema sexual. Então, às vezes, o homem perde a libido. A libido está ligada ao elemento água, né? Ao rim. Então, porque o rim ele guarda a essência, né? O que que acontece? Nós, quando nascemos, quando somos gerados pelos nossos pais, nós nascemos com uma energia inata. Essa energia inata, ela tem que ser conservada. Se ela não for conservada, você se desgasta ou você desgasta essa energia inata com estresse, com má alimentação, enfim, ela vai se desgastando. Então você tem que se conservar. Você não melhora, você não aumenta essa energia que nasce com você, já gerada pelos pais, entendeu? Então o que que você faz? Você pode tratar a pessoa com uma boa alimentação, você pode tratar a pessoa com acupuntura, fazer estímulos não só com agulhas, mas também com magnetos, com moxa, com ventosa, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa idosa que está muito cansada, então você tem que revigorar ela. Ela já está perdendo aquela energia que a gente chama de Jing, né? Energia essencial, né? Que estava lá guardada nos rins, nasceu com ela, tal. Então ela está perdendo. Então você vai, por exemplo, fazer uma moxa num determinado ponto nas pernas, né? Que a gente chama de E36. Então a gente aquece aquele local, não vamos colocar agulha, de preferência a moxa. Podemos colocar a moxa também no umbigo. Então existe uma técnica toda que a gente aquece o umbigo. Isso também pode ser feito em pessoas mais jovens, né? Para revigorar a pessoa no geral, né? No seu estado geral. E então eu tenho aqui uma tabela de correspondência dos elementos. Então nós temos aqui elemento madeira, fogo em vermelho, terra em amarelo, metal em branco, água em cinza e assim por diante. Então nós pegamos aqui, por exemplo, como nós falamos, o elemento fígado, aliás, o órgão fígado e a víscera vesícula biliar. Um é o órgão yang e o outro é o órgão yin, né? Então, o que eles vão afetar? Eles podem afetar a visão, né? O tecido que pode ser afetado também seria um músculo ou o tendão, né? Quando você fica, de repente, sem lágrimas, com os olhos secos, pode estar ligado também ao elemento madeira, né? Então, existem as técnicas para você equilibrar tudo isso. A pessoa pode ter crises de grito, de raiva, etc., né? E vamos pegar um outro, por exemplo... Tudo isso que você falou, quando o fígado... É sempre começando quando o fígado e a vesícula não estão bem, vão refletir em tudo isso que você disse agora. Exatamente. Quer dizer, às vezes a pessoa está com problema de vista ou piorou, a forma, o grau aumentou. Isso é porque o fígado está em sofrimento. Sim, exatamente. Né? Por exemplo, Gente, por exemplo, elemento terra, né? Que é o baço pâncreas. Baço pâncreas e estômago, né? Então a pessoa de repente fica com a boca seca também, ela está sem saliva. Então, quando a pessoa não tem quase saliva suficiente, até mesmo para deglutir o alimento, ela pode estar com desequilíbrio no baço pâncreas na terra. O baço, por exemplo, cada elemento tem a sua função, que depois eu vou falar um pouquinho de algum elemento, se eu acho que vai ter um tempinho. Nós temos 10 minutos, um pouco mais de 10 minutos. Isso, então vou falar rapidamente, pegar algum elemento. Nossa, aí gente, de preferência. Que interessante isso, não? É um assunto muito vasto, um assunto interessante, amplo, né? Então vamos pegar a terra, né? Baço pâncreas. A pessoa está com a boca seca, não tem saliva, né? Na madeira falamos que seca o olho, né? Está ligado à lágrima, porque o elemento madeira ele vai se abrir no olho, o elemento terra vai se abrir na boca, o elemento fogo, que é o coração e intestino delgado, ela vai se abrir na língua, né? Então, nos 5 elementos nós temos as 5 emoções, porque todo desequilíbrio é um desequilíbrio que vem do energético, né?
Então, nós temos aí ligados a expressão, o psiquismo, nós temos o clima referente a cada elemento. Sami, quando você fala que o desequilíbrio vem do energético, esse energético desequilibra frente às situações do dia a dia que eu vivo? Sim. Você pode ter um problema familiar, algum problema qualquer, ou passar por um estresse, uma raiva no trânsito. Obviamente que alguém passa te xingando no trânsito, obviamente que aquela raiva momentânea, se você ficar com aquela raiva contida, ela automaticamente vai te gerar um desequilíbrio no elemento. E quanto pior estiver esse órgão, por exemplo, um fígado que já está ruim, quer dizer que qualquer situação ali que provoque um estímulo vai criando mais problema. Sim, com certeza. E aí entra naquele negócio que eu mostrei no início na tabelinha aqui dos 5 elementos. Um vai gerando problema no outro, um vai dominando o outro. Então, às vezes o problema que está na madeira vai passar para o fogo, que contém o coração e o intestino delgado. E contém ainda o triplo aquecedor na medicina chinesa, né? E porque existem os órgãos de excreção e os órgãos de recepção, né, de energia. Então, na medicina chinesa, a gente fala muito no Qi, ou Qi, Qin em chinês e Qi em japonês. O que é esse Qi? É a energia vital. Então, essa energia vital ela precisa circular na pessoa, no ambiente, na natureza, em tudo, né? Tudo tem o Qi. Nós, diante do universo, nós somos o microcosmo. O universo é um macrocosmo. Então, nós fazemos parte desse macrocosmo. Então, é o que eu falei anteriormente. A gente, para captar o Qi, a gente tem que ter boa alimentação, a gente tem que estar bem em equilíbrio com nós e com a natureza, com todo. Ter contato, então, com a natureza. Sim, prestar atenção na respiração também. Sim, prestar atenção na respiração. Existem, inclusive, exercícios taoístas, né? Como o Tai Chi Chuan, o Qigong, que a pronúncia seria Qigong, né? Nós temos o Qigong, por exemplo, estático e o dinâmico. O dinâmico é parecido com o Tai Chi Chuan. São movimentos leves, suaves, acompanhados de respirações também leves, suaves, onde você capta a energia que mexe com todos os meridianos, ou seja, ela melhora toda a sua vitalidade, a vitalidade de todos os órgãos contido aqui nos 5 elementos, né? Que fantástico. É muito, muito interessante. E você pode, então, como eu estava te falando do Qi captado por respiração e por exercícios, tipo Tai Chi Chuan ou Qigong. Você tem o Qigong dinâmico, que você se movimenta respirando. Você tem o estático, que você pode fazer em casa, parado, sentado numa cadeira, ou simplesmente olhando para o sol. Tem um determinado horário lá de manhãzinha cedo ou de madrugada. De madrugada, lógico, ainda não vai ter o sol, mas é uma energia boa para você captar o Yang. Agora, quando surgir o sol da manhã, você capta aquela energia Yang, né, que é aquela força, aquela vitalidade que você vai ter logo ao acordar, né? Você pode fazer esse exercício numa praia, qualquer lugar, ou pode estar na sua casa fazendo um exercício também, se posicionando de uma maneira adequada, como ensinam os taoístas, né, os mestres taoístas, e adquirir essa energia que a gente chama de energia pós-natal, porque a gente nasce com aquela energia vinda dos pais, que é a pré-natal, e a gente tem que captar ou através do alimento, ou através do ar. Isso que eu quero te perguntar. Você falou várias vezes do alimento. Você poderia, assim, falar de uma forma geral quais são os alimentos que melhor combinam para que esse equilíbrio... Poderia, talvez, numa outra ocasião, através das tabelas de cada elemento, porque cada elemento tem um alimento correspondente, ou seja, aquele alimento que vai fazer bem, né? Como aqui na nossa tabelinha, nós temos aqui, por exemplo, o sabor azedo ligado ao elemento madeira, sabor amargo ligado ao elemento fogo, sabor
adocicado ao elemento terra, por exemplo, quando você está muito ansioso, muito preocupado com alguma coisa, o que você faz? Você vai comer um doce. Comendo doce, ao contrário. Comendo um doce você se sente melhor, não se sente mais equilibrado. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Vai lá, come um chocolatinho, etc. Tal. Aquilo vai ajudar a equilibrar a energia que está ligada ao elemento terra. Vai ajudar? Vai ajudar. E ajudando nisso, no elemento terra, automaticamente vai equilibrar outros elementos. Mas você falou lá fora, por exemplo, que um pouquinho de limão espremido, que é o amargo, né? Sim. É amargo, é? É azedo, o limão azedo. Ele é azedo. Ele ajuda o fígado. Sim, ele melhora a energia do fígado, mas em se tratando de yin e yang, tudo tem que ter equilíbrio, tanto no nosso corpo como na alimentação. Então, tudo que você tomar em excesso ou tomar com um pouquinho, quer dizer, tem que ser uma medida razoável, equilibrada, para dar um equilíbrio também aos órgãos. Né? Sami, a gente tem mais aí uns 3 minutos por aí, não é isso, Tomás? O que você gostaria de eu quero falar do teu site também. Tá certo. Então, na realidade é uma pena, assim, o tempo é curtinho, né? Curto. Mas eu tenho, na realidade, aqui vários assuntos relacionados à alimentação, a sintomas, síndromes internas, externas de cada elemento. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar em janeiro de novo com o Sami, para poder continuar falando sobre isso. Eu quero deixar aqui, para quem tiver interesse, tem uma página dele no Facebook que chama Clínica Lares, e também tem o site www.clinicalares.com.br. Ali vocês podem conhecer melhor o trabalho do Sami. Sami, para a gente aí tem mais uns 3 minutos, eu queria que você falasse mais um pouco, alguma coisa, alguma dica. Tá, então vamos falar mais um pouquinho aqui, ver se ainda sobra um tempinho rápido para falar sobre o elemento madeira, porque muita gente tem irritabilidade, né? O mundo está irritado. Uma pessoa que está irritado, tem muita agitação, tremores, tiques, tontura, AVC, isso aí pode ser um grave desequilíbrio do elemento madeira, do fígado. Então a gente tem que equilibrar, tem que baixar essa ira, essa irritabilidade. Nós na medicina chinesa não falamos em remédios, falamos em ervas, em determinados alimentos, em estímulos com agulhas ou sem agulhas, através de moxa. Lógico, você está com uma pessoa com ira, você não vai pegar uma moxa e aquecer a pessoa, né? Então você vai com equilíbrio ou com laser de baixo impacto, de baixa potência, né? Uma laser terapia para quem tem medo de agulha. Você pode fazer vários estímulos de sedar, né, esse elemento madeira, né? Então a pessoa que tem aí tontura, AVC, síncopes, hemiplegia, zumbido, o zumbido pode ser causado aí pelo elemento madeira ou pode ser também relacionado ao rim, né? Porque o rim, ele se abre também nos ouvidos, né? O elemento relacionado ao rim, né? Não o rim em si. O elemento relacionado ao rim, que é a água, ele se abre no ouvido. Então, às vezes a pessoa tem zumbido, tem surdez, a pessoa, você vê uma pessoa idosa, né, geralmente está com surdez, é porque está acabando aquela energia inata. O rim é um órgão que ele guarda a essência, né, aquela energia que nasce com a pessoa e vai se desgastando, aí chega num determinado período da vida, a pessoa pode ter uma surdez que está relacionada aí ao elemento rim. Então você pode sim equilibrar através de uma moxa, como eu falei anteriormente, né, no umbigo, você fortalece a pessoa e ela pode melhorar aí no geral e assim por diante. Gente, infelizmente nosso programa chegou ao final. Estou muito feliz por você estar aqui, Sam. Eu espero que a gente tenha contribuído. Lembrando que nós estamos na live da Rádio Mundial, vai estar também na página do Instituto Dr. Pablo Leompar. Eu quero desejar para vocês um ótimo final do ano, com a sua família, festejando, e que vocês entrem em 2019 com muita alegria, muita fé e muita força para trabalhar, tá bom, gente? Um beijo grande e até o ano que vem.